Olá, meu querido irmão em Cristo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Valdeci Júnior e aqui no Reavivados por Sua Palavra, eu apresento o comentário da leitura bíblica do dia, no caso hoje de Josué, capítulo 17. E a Bíblia Nova Reforma, Estudo e Referência 500 anos, comenta assim que os versos 1 a 13 aqui de Josué capítulo 17, eles tratam da herança da meia tribo de Manassés e dos arranjos que foram feitos com essa tribo. A frase aqui no verso 2, os clãs dos outros filhos de Manassés, indica aqueles que ainda não haviam se estabelecido a leste do Jordão, como indicado lá no capítulo 13, versos 29 a 31. Agora, os versos 7 a 13 aqui de Josué 17, eles mostram a disposição das fronteiras de Manassés. A tribo de Manassés ocidental tinha Efraim no extremo sul, no leste o Rio Jordão, no norte Azer e Issacar e a oeste o Mediterrâneo. De acordo aqui com o verso 12, eles não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades porque os da tribo de Manassés não dominaram por completo o que lhes havia sido designado como herança, o que acabou sendo uma constante fonte de angústia e corrupção moral. E nesse sentido, os versos 11 a 13 aqui de Josué 17 são bem semelhantes a Juízes capítulo 1, versos 27 e 28. Nos versos 14 a 18, aqui de Josué 17, nós encontramos as tribos de José enfrentando Josué. Sim, os descendentes de José não estavam totalmente de acordo com o território que lhes fora atribuído na distribuição de terra. E aí eles apresentaram-se a Josué com uma tripla queixa. Em primeiro lugar, diziam eles, somos um povo numeroso, está referenciado aqui no verso 14. E isso, diziam eles, fazendo referência a dois sentidos, o sentido qualitativo e o sentido quantitativo. A história deles tinha sido heróica por eles terem sido descendentes de José. O território deles estava aquém de sua grandeza e eles eram muito numerosos para a pequena porção atribuída. Em segundo lugar, eles dizem aqui no verso 16, na primeira parte, os montes não são suficientes para nós. A montanha atribuída a eles não oferecia espaço suficiente para que vivessem e se desenvolvessem como povo. E, em terceiro lugar, os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, era o argumento deles na segunda parte do verso 16. Os cananeus estavam bem enraizados naquela terra. Na verdade, o melhor da terra, a planície, estava nas mãos de um povo que, além disso, era numeroso, forte, possuía armamentos sofisticados e estava localizado estrategicamente. E diante dessas queixas, Josué respondeu com 3 desafios. Em primeiro lugar, eles deveriam agir de acordo com a grandeza deles. Josué desafia assim no verso 15. É possível notar o sarcasmo de Josué dizendo, se vocês são tão numerosos, veja o verso 17 na segunda parte. Porque quantitativamente havia muita gente para trabalhar e qualitativamente eles não podiam viver das glórias do passado. Em segundo lugar, Josué propôs que eles deveriam agir de acordo com seu poderio militar. Diz o verso 17 que eles eram poderosos. Então Josué desafiou-os a usar o poder que já possuíam para nivelar a serrania, ou seja, cortar as florestas para criar fazendas. É o que você vai encontrar no verso 18, na primeira parte. Então eles deveriam ocupar os vales até os seus limites mais distantes, expulsando os cananeus, verso 18, segunda parte.
E em terceiro lugar, o desafio de Josué para aquelas pessoas, eles deveriam agir de acordo com a fé que eles tinham. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Verso 18 também. A conquista era uma aventura de fé e os filhos de José deveriam confiar que Deus lhes daria aquela terra como herança e que eles poderiam fazer o que fosse necessário para apropriar-se dela, apesar das circunstâncias, dos carros de ferro, do inimigo forte e assim por diante. E o que nós aprendemos disso é que a altura dos nossos sonhos é que Deus nos entrega os nossos desafios.